Olá, eu sou Vinícius Bicário, advogado de imigração, sócio da Bicário Legal Consultant, e nós vamos falar sobre a lei anti-imigração que foi sancionada pelo governador DeSantis e entra em vigor em 1º de julho. Hoje nós vamos falar sobre 10 aspectos da legislação que devem ser levados em conta na hora de você analisar a lei imigratória. Vamos pontuar um a um para que você saiba de todos os aspectos e possa agir da melhor forma. Primeiro aspecto, aspecto político. Qualquer avaliação da lei imigratória que foi sancionada no estado da Flórida não pode se esquecer do atual cenário político dos Estados Unidos. O governador DeSantis é um pré-candidato do Partido Republicano. E eu não tenho dúvida que a proposta de lei foi muito baseada nos planos que ele tem para o seu eventual governo, caso ganhe as prévias e depois as eleições americanas. A intenção dessa lei foi dialogar com o eleitor mais conservador. Portanto, esse objetivo o governador já atingiu. A lei flutuou durante a imprensa americana por semanas como um dos assuntos mais falados e o governador DeSantis, naturalmente, teve uma exposição enorme na mídia. Então, primeiro aspecto, aspecto político, foi atingido pelo governador DeSantis. O segundo aspecto da legislação, nós não podemos esquecer que imigração é tema de competência federal. Ou seja, quem pode regulamentar aspectos imigratórios nos Estados Unidos é o governo federal e a legislação federal. Portanto, o governador de estado não tem competência para legislar sobre nada no que tange a imigração. A Constituição americana ela determina quais temas são de competência exclusiva do governo federal e quais temas podem ser dirimidos pelos estados. A legislação, em diversos aspectos, ela flerta com temas imigratórios e muitas vezes cria embaraços que eu não tenho dúvida que serão dirimidos no futuro pelos tribunais americanos. Então, o segundo aspecto que nós não podemos esquecer é que imigração sempre é tema federal. Terceiro aspecto, que também é muito importante que se leve em consideração, é a hierarquia das leis. Na verdade, em todo ordenamento jurídico americano, nós temos uma hierarquia clara. A lei maior do país é a Constituição Federal, seguida das legislações federais e após essas que nós temos as legislações estaduais. Então, a legislação criada pelo governador DeSantis, ela não pode conflitar em momento algum com a legislação federal e muito menos com a Constituição americana. E nós vemos diversos aspectos dessa lei que causam discussões controvertidas e, como já dito antes, os tribunais terão que pacificar isso. Quarto aspecto, abordagens ostensivas. Eu vejo que muitas pessoas temem a legislação temendo que haja abordagens ostensivas de agências federais ou da própria polícia tentando abordar pessoas para verificar o seu status imigratório. Nós não podemos esquecer que nos Estados Unidos, qualquer abordagem ela deve ser precedida por uma causa provável, ou seja, a autoridade tem que ter uma motivação para aquela causa. Não pode ser baseada em achismo. Isso é uma diferença muito grande do que acontece no Brasil para os Estados Unidos. Então, a legislação estadual ela não tem o condão de alterar a necessidade da causa provável. Portanto, toda essa análise deve levar em consideração também isso, para que não seja criado nenhum tipo de pânico ou temor desnecessário com a lei criada pelo governador DeSantis. O quinto aspecto, transporte de imigrantes indocumentados. O que a lei quis não foi evitar com que você dê carona a uma pessoa e tenha que saber do seu status imigratório, ou você seja um motorista de aplicativo e tenha que saber qual o status imigratório do seu passageiro. Passa muito longe disso. A lei quis combater pessoas que transportam imigrantes indocumentados de outros estados para o estado da Flórida. Então, pessoas que praticam essa conduta típica, isso sim será considerado infração. E é muito importante frisar que, no aspecto criminal, o governador ele tem toda a liberdade para criar tipos penais na legislação do estado da Flórida.
até porque a legislação penal ela sofre algumas alterações de estado para estado aqui nos Estados Unidos. Portanto, o simples fato de dar uma carona não é problema algum. Você não tem que saber o status imigratório da pessoa que senta ao seu lado no banco do passageiro. Agora, se você está transportando imigrantes indocumentados intencionalmente de outro estado para o estado da Flórida, aí sim você terá problema. Sexto aspecto, a licença para dirigir. O estado da Flórida, ele criou uma lista que está no DMV, falando quais licenças serão aceitas pelo estado da Flórida. Contudo, nós não podemos esquecer que já existe uma regra. Quem é residente no estado da Flórida tem 30 dias para poder tirar uma carteira de habilitação do estado da Flórida. O que o governador quis com esse tipo foi regulamentar algo que, de alguma maneira, já existia. Você não pode residir na Flórida e ter uma carteira de habilitação de outro estado. Você tem que obter a carteira do estado da Flórida. Ele não quis evitar com que uma pessoa que mora em outro estado venha para a Flórida dirigindo e aqui ela teria que tirar uma carteira de habilitação. Isso não é minimamente razoável, como acontece com os turistas que podem muitas vezes usar a carteira até do seu país de origem. Agora, a determinação é, se você reside na Flórida, você deve ter uma carteira de habilitação do estado da Flórida. O sétimo aspecto, e que está sendo muito explorado nas redes sociais e nas discussões. Hospitais. Os hospitais deverão ter um questionário onde eles questionem o status imigratório do paciente. Agora, é muito importante frisar que esse questionário é para que seja feito um levantamento de informações pelo hospital. E o paciente ele tem o direito de se recusar a informar o status no questionário. Vai ter essa opção, falando que ele não quer informar o seu status imigratório. Então é para um levantamento de informação e não para cercear o atendimento do imigrante indocumentado. São coisas diferentes. O que a gente percebe claramente é que o Estado quer ter essas informações para, de alguma maneira, usar esses dados até politicamente, talvez pressionar o governo federal para que aumente os benefícios dirigidos ao Estado, tendo em vista que grande parte de imigrantes indocumentados estão sendo atendidos. Mas o imigrante não tem a obrigatoriedade ali de informar o seu status. Ele pode se recusar a prestar essa informação. Ok? Oitavo aspecto da legislação que nós devemos observar, o E-Verify, que é uma informação criada pelo governo Bush, onde as empresas podem informar naturalmente o Social Security Number dos seus colaboradores e o nome. A partir de agora, o estado da Flórida ele exige que empresas com 25 colaboradores ou mais passem a ter a obrigação de prestar essa informação. Essa informação ela tem a principal finalidade de checar se o número do seguro social e o nome confirmam com a base de dados do governo, porque várias pessoas lançam mão de dados adulterados, ou seja, cartões de seguridade social falsos, até porque hoje é muito fácil você produzir um documento desse, o cartão é relativamente simples, né? Então, a grande intenção do governo é que haja essa conferência para que evite que uma pessoa use o número de seguro social de outra pessoa. Então, esse é o oitavo aspecto. Nono aspecto, os tribunais. Nós devemos aguardar, após a entrada em vigor da lei, que é agora no dia 1º de julho, como os tribunais vão se posicionar com seus diversos dispositivos. A gente já vê algumas poucas ações sendo protocoladas, mas eu não tenho dúvida que após a entrada em vigor da lei, esse número vai aumentar. E a partir daí, a gente vai verificar como os tribunais vão se posicionar. E, naturalmente, vão limitar a atuação da lei e cortar eventuais excessos que conflitem com a legislação federal e com a Constituição americana. E, por fim, o 10º aspecto é um conselho que eu gostaria de dar a todos. Não entre em pânico. Vi várias pessoas relatando o desejo de mudar da Flórida. Conheço pessoas que, inclusive, tomaram a decisão de sair do estado com medo do que estava acontecendo. Não há motivo para isso. Eu entendo que a repercussão da lei certamente será até maior do que os efeitos práticos após a sua entrada em vigor. Não há motivo para pânico. E os aspectos que, porventura, excedam serão naturalmente dirimidos e limitados pela legislação federal e pela Constituição americana. Porque imigração, inquestionavelmente,
é tema federal. E isso deve ser regulamentado pelo Congresso americano e pelo governo dos Estados Unidos da América, e não por um governador de estado. Continue nos seguindo, semanalmente a gente vem com informações importantes para você. Até mais!